Bom, passado por todas as soluções então da MSC, com o nosso colega Mauro, nós já temos então o nosso CAD totalmente otimizado. Desde a parte de engenharia reversa, a gente já sabe qual que vai ser, como que será toda a estrutura desse produto, né? E toda essa simulação que a gente criou, agora a gente já pode passar para a parte de manufatura. Então, nós temos algumas soluções para a parte de manufatura, principalmente em soluções de software, e eu queria convidar agora o nosso especialista dessa linha de produto para falar um pouquinho para a gente das soluções e qual que vai ser a melhor solução aplicada ao nosso produto no ciclo de vida de produção dele. Henrique, mais uma vez eu queria te agradecer aí a presença e queria que você falasse um pouco dos produtos e qual que seria aí a escolha de processo ou método de manufatura para a nossa peça aqui. Bom, bacana, Paulo. Vamos lá. Explanar um pouco a respeito do portfólio que a Hexagon tem quando a gente entra nesse campo de transformar, agora sim, um dado digital em algo físico, porque você precisa ter o meio físico para começar a produzir peças novas, né? Pensando nisso, a Hexagon tem soluções verticais, ou seja, soluções que são dedicadas para determinados processos, que vão desde algumas soluções CAM, como alguns nomes como SurfCAM, EdgeCAM, WorkNC, AlphaCAM. Cada um deles tem uma aplicação específica. Exemplo, SurfCAM é um CAM, um software CAM muito mais aplicado aí para pequenas empresas que estão querendo começar nesse mundo, quer deixar aquela parte de programação no chão de fábrica, no pé da fábrica para trás e quer começar com um mínimo de custo de investimento, o mínimo de dificuldade de manipulação possível. Já o EdgeCAM é uma solução voltada para quem produz uma peça. Então, o produto final que sai ali do processo de manufatura é uma peça e não um meio de conformação, por exemplo. Já o WorkNC tem estratégias elaboradas que servem para que você crie, por exemplo, usinagens muito precisas e muito complicadas em 4, 5 eixos simultâneos de moldes e matrizes para que a gente consiga fazer aí depois um processo de injeção ou um processo de estampagem, tá? Mesma coisa fica, né, fica com relação à parte do desenho do molde, porque se você tem a peça, e entrando no exemplo da peça que a gente está mostrando aqui hoje, uma vez que você tem essa peça toda otimizada, você precisa do molde para poder, né, consequentemente, gerar esse caminho de usinagem. Então, existem também, dentro do portfólio da Hexagon, softwares específicos para isso. Um deles é o Visi, né? Ele trata aí tanto de peça estampada também, quanto trata a parte de molde de injeção e tudo mais. E também tem o Smirt, que aí sim é um software extremamente dedicado para quem faz aí a parte realmente de estampagem, e ele é realmente muito otimizado para isso. Veja que em nenhum dos casos, de todos os softwares que a gente comentou aqui, a gente não tem nenhum software, vamos falar assim, que é global, que serve para todas as aplicações. São softwares dedicados a aplicações distintas para que o nosso diferentes tipos de clientes, diferentes perfis de cliente possam tirar aí o máximo possível da tua aplicação, otimizar o máximo possível da tua aplicação. Essa peça, por exemplo, é uma peça que, né, para continuar, né, dar continuidade ao nosso exemplo aqui no processo, a gente decidiu que ela seria injetada, né? Então, é uma peça que agora vai passar por esses processos. Bacana. Então, a escolha da injeção, a gente vai ter que, então, tratar nessa fase, utilizando as ferramentas para criar o molde dessa peça, então. Exatamente, Paulo. Bom, a gente preparou um vídeo que a gente vai passar aqui para vocês agora, onde tem algumas fases, obviamente, de maneira simplificada e claro que a gente pode elaborar muito mais. De qualquer maneira, dá para ver que como a ferramenta é vertical, muito facilmente a gente consegue chegar ao resultado, que é você ter ali uma cavidade do molde de injeção, ou seja, as placas principais. Obviamente, é uma peça simples para exemplificar, mas a gente pode fazer peças muito mais elaboradas, com gavetas, com extração
toda complicada e o software nos auxilia a isso, né? Nesse exemplo dá para ver, né, por exemplo, criando ali a linha de partição de uma maneira extremamente fácil, colocando um bloco em cima do outro, tirando parte superior a parte inferior, escolhendo um porta-molde, e o software faz automaticamente toda a parte de furação entre as placas, dimensionamento desse porta-molde, pinos de extração, pino de refrigeração. Então, é uma ferramenta realmente extremamente avançada nesse quesito. Bom, Henrique, então, para que eu consiga entender, a partir do CAD, a gente conseguiu extrair agora esse molde, né? Exato. Então, utilizamos já o CAD otimizado e fizemos a extração desse molde. A próxima etapa, então, seria a gente poder usinar esse molde, correto? Perfeito. Transformar aí um projeto, né, em realidade, né? Bom, para isso a gente vai selecionar uma das ferramentas, né, do portfólio que eu até comentei anteriormente. Para moldes, a nossa ferramenta mais otimizada é o WorkNC, tá? Então, com o WorkNC eu consigo fazer ali todas as etapas que, né, são de praxe com relação a qualquer CAM. Então, eu consigo fazer o desbaste, consigo fazer um pré-acabamento, um acabamento, um pré-desbaste, várias estratégias de acabamento, seja elas feitas em 3 eixos, 5 eixos e algumas coisas exclusivas que só o software faz, como o uso de ferramentas especiais, com perfis especiais, para que você consiga remover uma quantidade de material significativa com uma velocidade muito maior do que usando ferramentas tradicionais. Isso é uma funcionalidade exclusiva do nosso software da Hexagon, que é notoriamente conhecido como um dos melhores softwares para usinagem de moldes no mercado. Você pode dizer então que esse é o ponto fundamental de ganho que ele vai ter utilizando exatamente esse diferencial do software. Exatamente. É aquela, né, a mesma história que eu comentei bem no comecinho, né? Como os nossos softwares são verticalizados, ou seja, eles são especializados e por isso que a gente tem uma grande quantidade de softwares, a gente consegue dar ao nosso cliente daquele segmento específico as melhores ferramentas que estão disponíveis no mercado. Bacana, então. Conseguimos aí mais uma etapa do nosso ciclo de manufatura. Agradeço aí mais uma vez aí a sua participação, Henrique. E vamos ver quais serão as próximas soluções para esse ciclo de manufatura. Eu que agradeço, Paulo.